Esta não é uma paisagem pacífica. O Parque Nacional Katmai abrange mais de 4 milhões de acres de área selvagem do Alasca, onde o confronto não é apenas comum, mas essencial para a sobrevivência. Aqui, a cadeia alimentar opera com eficiência implacável, e cada animal deve dominar o delicado equilíbrio entre predador e presa, entre agressão e recuo. Os conflitos vão além das relações entre predadores. Até os herbívoros travam batalhas espetaculares pelo domínio. Os padrões climáticos de Katmai criam desafios adicionais que testam a adaptabilidade de cada espécie. As temperaturas no inverno podem cair para menos 40 graus Fahrenheit, enquanto o verão traz enxames de insetos que podem enervar até os maiores animais. A atividade vulcânica do parque adiciona outra camada de imprevisibilidade, com erupções ocasionais transformando a paisagem e forçando a vida selvagem a se adaptar às novas condições. As mudanças sazonais aqui não são transições graduais, mas sim transformações drásticas que exigem adaptação imediata. A primavera chega com força explosiva, derretendo vastas camadas de neve e criando torrentes que podem alterar o curso dos rios da noite para o dia. O verão traz abundância, mas também uma competição acirrada por recursos. O outono exige preparação urgente para a sobrevivência, enquanto o inverno testa todas as habilidades de sobrevivência que um animal adquiriu. O Parque Nacional Katmai abrange um conjunto diversificado de ecossistemas, cada um abrigando comunidades únicas de vida selvagem. O litoral do parque se estende por centenas de quilômetros ao longo do Oceano Pacífico, onde costões rochosos encontram praias imaculadas e poças de maré fervilham de vida marinha. No interior, vastas florestas de abetos, bétulas e amieiros criam bosques densos que abrigam inúmeras espécies, enquanto vastas planícies de tundra se estendem em direção a montanhas distantes. Os numerosos lagos e rios do parque formam um complexo sistema de bacias hidrográficas que serve como rotas para a migração do salmão e como pontos de encontro para a vida selvagem que depende dessas rotas de pesca. A Cachoeira Brooks, talvez a atração mais famosa do parque, cria um anfiteatro natural onde os ursos se reúnem todo o verão para se banquetear com o salmão saltador. O vulcânico Vale das 10.000 Fumaças é um testemunho das forças geológicas que continuam a moldar esta paisagem. As mudanças de altitude em todo o parque criam zonas climáticas distintas, desde florestas temperadas costeiras até tundra alpina. Cada zona abriga espécies diferentes, adaptadas a condições específicas. Altitudes mais baixas apresentam temperaturas mais amenas e estações de crescimento mais longas, enquanto altitudes mais elevadas apresentam condições mais adversas para a vida selvagem e verões mais curtos. Essa notável diversidade de habitats sustenta uma diversidade igualmente notável de vida selvagem, de minúsculos esquilos terrestres do Ártico a enormes ursos cinzentos, de águias americanas voadoras, a glutões saqueadores. Cada espécie encontrou seu nicho neste complexo ecossistema. Suas histórias de sobrevivência, adaptação e ritmos sazonais refletem a incrível resiliência e engenhosidade da natureza. Bem-vindo ao Parque Nacional Katmai, a joia da coroa do Alasca, onde o drama mais fascinante da natureza se desenrola todos os dias. O enorme urso pardo emerge das sombras matinais ao longo da margem do rio, com água pingando de sua espessa pelagem enquanto observa seu território. Com quase 2,7 metros de altura e pesando quase 400 quilos, este gigante costeiro representa o topo da cadeia alimentar de Katmai. Seus ombros poderosos ondulam sob a pelagem bronzeada enquanto ele se move com uma graça surpreendente para uma criatura tão grande.
A primavera surpreende nosso urso ao sair de sua toca de inverno, tendo perdido quase um terço de seu peso corporal durante os longos meses de hibernação. Sua prioridade é repor suas reservas de energia e ele começa a pastar na grama e nos juncos que cobrem os prados. Suas enormes garras, cada uma com quase 10 centímetros de comprimento, rasgam delicadamente a vegetação enquanto ele se alimenta. A visão de um predador tão poderoso pastando pacificamente cria um contraste impressionante que reflete a adaptabilidade que tornou os ursos pardos tão bem-sucedidos. Com a chegada do verão, mudanças drásticas varrem a paisagem. A atenção do urso é atraída para os rios onde milhões de salmões iniciam suas temporadas de desova. Em Brooks Falls, ele demarca seu território entre os principais pontos de pesca. Sua mera presença faz com que ursos menores se refugiem em posições menos favoráveis. Com reflexos rápidos impossíveis para um animal tão grande, ele captura salmões das cachoeiras, esmagando-os facilmente com suas poderosas mandíbulas. A abundância do verão permite que o urso ganhe mais de 180 quilos, acumulando reservas de gordura que lhe permitirão sobreviver aos rigorosos meses de inverno. Sua alimentação torna-se quase mecânica em sua eficiência, consumindo até 30 salmões por dia durante a alta temporada. Os bancos se enchem de peixes parcialmente devorados, fornecendo sustento para necrófagos e enriquecendo o solo com nutrientes marinhos. O outono traz consigo uma sensação de urgência, pois o urso entra em hiperfagia, um estado de alimentação quase constante. Ele complementa sua dieta de salmão com frutas vermelhas, raízes e qualquer proteína disponível. Seu corpo enorme se expande enquanto se prepara para o longo inverno que se aproxima. Em novembro, ele terá dobrado seu peso primaveril, uma transformação notável que garante sua sobrevivência durante os meses de toca. A chegada do inverno marca o início de seu período mais vulnerável. À medida que as temperaturas caem e a neve começa a se acumular, o urso se refugia em sua toca, geralmente uma caverna ou buraco escavado na encosta de uma colina. Lá, em um estado de letargia que não é exatamente hibernação, ele permanece por até 7 meses, com sua temperatura corporal caindo apenas um pouco, enquanto sua frequência cardíaca diminui drasticamente. A presença do urso pardo costeiro molda todo o ecossistema de Katmai. Suas atividades de pesca durante as migrações de salmão criam oportunidades para necrófagos e distribuem nutrientes marinhos por toda a floresta. Suas trilhas se tornam estradas para animais menores, enquanto seus excrementos fertilizam a paisagem e espalham sementes por vastas distâncias. Como mestre indiscutível deste reino, seu sucesso ou fracasso impacta todos os níveis da cadeia alimentar. Enquanto o grande urso pardo se acomoda em sua rotina de pesca, a quietude matinal é interrompida por um som que desperta as emoções humanas há milênios. Da distante serra, ouve-se o uivo assombroso de um lobo cinzento, logo acompanhado pelas vozes de seus companheiros de matilha. Esta é a própria voz da natureza, um som que fala de liberdade, perigo e das forças primordiais que moldaram esta terra por milhares de anos. O macho alfa entra em uma clareira, com sua pelagem cinza prateada refletindo a luz do amanhecer. Com 50 quilos e 81 centímetros de altura, ele é um magnífico exemplo de um dos predadores mais bem-sucedidos da natureza. Seus olhos amarelos examinam a paisagem com uma inteligência que permitiu à sua espécie prosperar em alguns dos ambientes mais desafiadores do mundo. Atrás dele, 6 membros da matilha emergem da floresta, com seus movimentos sincronizados por anos de cooperação e sobrevivência compartilhada. A primavera traz novos desafios para a alcateia, enquanto a fêmea alfa se prepara para dar à luz os filhotes deste ano. O território da alcateia, que abrange mais de 1.000 quilômetros quadrados,
precisa fornecer recursos suficientes para sustentar a família em crescimento. As estratégias de caça dos lobos se adaptam à disponibilidade sazonal de presas. No início da primavera, quando os caribus se dispersam e os alces são escassos devido às condições rigorosas do inverno, a alcateia se concentra em presas menores e na busca por alimento. O nascimento de 5 filhotes no final de maio transforma a dinâmica da matilha. A fêmea alfa permanece na toca, um local cuidadosamente escolhido que oferece proteção e fácil acesso à água. Os outros membros da matilha agora caçam não apenas para si mesmos, mas também para a mãe lactante e seus filhotes indefesos. Sua taxa de sucesso deve aumentar drasticamente, pois os filhotes em crescimento precisarão de quantidades cada vez maiores de alimento. O verão oferece inúmeras oportunidades à matilha, com manadas de caribus migrando por seu território. Os lobos demonstram sua notável inteligência de caça, empregando estratégias complexas para separar animais fracos ou jovens da manada protetora. Sua resistência é lendária, capaz de correr a 40 km por hora por longos períodos e atingir velocidades de até 72 km por hora em curtos períodos. A estrutura social da matilha torna-se particularmente evidente durante as caçadas. Cada lobo desempenha um papel específico, desde batedores que localizam as presas até flanqueadores que bloqueiam as rotas de fuga. O par alfa lidera o ataque, enquanto os lobos subordinados conduzem as presas para a emboscada. Esse nível de cooperação requer comunicação sofisticada por meio de linguagem corporal, vocalizações e marcação por cheiro. O outono traz uma sensação de urgência, enquanto a matilha se prepara para os desafios do inverno. Os filhotes, agora quase adultos, precisam aprender seu lugar na hierarquia da matilha e dominar as habilidades de caça que determinarão sua sobrevivência. O território da matilha é marcado e sinalizado com postes de cheiro, alertando os outros lobos de que aquela área está sendo reivindicada e defendida. O inverno transforma a matilha em uma máquina de sobrevivência altamente eficiente. Sua espessa pelagem dupla fornece isolamento contra temperaturas que podem cair até menos 50 graus Fahrenheit. Suas grandes patas, semelhantes a raquetes de neve, permitem que eles se movam pela neve profunda com o mínimo de esforço. Mais importante ainda, a estrutura da matilha garante que nenhum lobo enfrente o inverno rigoroso sozinho. O papel do lobo cinzento no ecossistema de Katmai vai muito além da predação direta. Sua presença influencia o comportamento das presas, criando o que os cientistas chamam de paisagem do medo, que afeta os padrões de pastejo e o uso do habitat. Essa influência indireta ajuda a manter o equilíbrio entre herbívoros e vegetação, demonstrando o papel crucial dos predadores de topo na saúde do ecossistema. À medida que a matilha de lobos se acomoda em sua rotina de inverno, o estrondo de milhares de cascos ecoa pela tundra, enquanto uma das migrações mais espetaculares da natureza começa. A manada de caribus do Ártico Ocidental, com centenas de milhares de indivíduos, move-se pela paisagem como um rio vivo, seguindo rotas ancestrais. Entre eles, um macho adulto ergue seus enormes chifres em direção ao céu, formando nuvens no ar gélido com sua respiração, enquanto guia um pequeno grupo de vacas e bezerros pelo solo congelado. Este touro, pesando quase 180 quilos e medindo 1,20 m de altura, representa o ápice de anos de sobrevivência em um dos ambientes mais desafiadores do mundo. Seus chifres, com quase 1,5 m de largura, são um símbolo de sua dominância e uma ferramenta prática para competir com outros touros e limpar a neve para alcançar a vegetação. Seus pelos grossos e ocos fornecem isolamento que lhe permite permanecer confortável em temperaturas que matariam a maioria dos animais em poucas horas. O ciclo anual do caribu é dominado pela migração,
uma jornada que pode abranger mais de 4.800 quilômetros e representa uma das migrações mais longas entre todos os animais terrestres. A migração da primavera começa com o derretimento da neve, impulsionada por uma combinação de duração do dia, mudanças de temperatura e uma programação genética ancestral que guiou seus ancestrais por milhares de anos. A manada se move com propósito, seguindo rotas tradicionais que aproveitam as principais áreas de alimentação e evitam grandes obstáculos. A temporada de partos chega com o curto, mas intenso, verão ártico. As vacas buscam áreas tradicionais de parto, geralmente ilhas ou áreas elevadas, que as protegem de predadores e lhes dão acesso à forragem de alta qualidade. O momento dos partos é notável, com a maioria dos bezerros nascendo em até 2 semanas. Essa estratégia subjuga os predadores e garante que o maior número possível de bezerros sobreviva ao seu período mais vulnerável. Os bezerros recém-nascidos estão entre os mamíferos mais precoces, capazes de ficar de pé e andar poucas horas após o nascimento e acompanhar o rebanho em poucos dias. Sua pelagem marrom avermelhada oferece camuflagem contra a vegetação da tundra, enquanto seu rápido crescimento garante sua sobrevivência diante dos desafios futuros. O vínculo entre mãe e filhote é intenso, e as fêmeas protegem ferozmente seus filhotes dos lobos, ursos e outros predadores que constantemente ameaçam o rebanho. O verão traz abundância e tormento para os caribus. A curta estação de crescimento produz uma explosão de vegetação que permite que os animais ganhem peso rapidamente e melhorem sua condição física. No entanto, as mesmas condições que promovem o crescimento das plantas também produzem enormes enxames de insetos que podem enlouquecer os caribus. Mosquitos, borrachudos e moscas varejeiras atacam em números que podem chegar a 9.000 picadas por minuto, forçando os caribus a buscar refúgio em bancos de neve, cumes ventosos e pântanos lamacentos. Os chifres de touro atingem seu tamanho máximo durante os meses de verão, crescendo a uma taxa de até 2,5 centímetros por dia. Esse crescimento requer enormes quantidades de energia e minerais, demonstrando a importância de uma rica área de alimentação no verão. Os chifres são cobertos por veludo, uma pele rica em sangue que nutre o osso em crescimento. À medida que os níveis de testosterona aumentam em preparação para o cio, o veludo começa a secar e se desprender, expondo o osso polido por baixo. O outono traz consigo a espetacular temporada de cio, quando os touros competem pelo direito de acasalar com as vacas. O pescoço do touro se fortalece e seu comportamento normalmente calmo se transforma em territorialidade agressiva. Os touros se envolvem em batalhas dramáticas, com o choque de trompas e sons que podem ser ouvidos a quilômetros de distância. Os touros mais fortes reúnem haréns de vacas, defendendo-as de seus rivais que quase não têm tempo para comer. A sobrevivência no inverno depende da notável adaptação do caribu ao frio extremo. Seu metabolismo desacelera, reduzindo suas necessidades energéticas, enquanto sua pelagem espessa fornece um isolamento equivalente ao das melhores roupas de inverno humanas. Mais importante ainda, sua capacidade de encontrar alimentos sob a neve, graças ao seu olfato apurado e cascos especializados, permite que sobrevivam onde outros animais morreriam de fome. Os padrões de migração dos caribus têm efeitos profundos nos ecossistemas que atravessam. A pressão de pastejo molda as comunidades vegetais, enquanto sua serapilheira contribui com nutrientes essenciais para os solos árticos, pobres em nutrientes. Suas trilhas se tornam estradas para outros animais, e sua presença sustenta comunidades inteiras de predadores e necrófagos. Enquanto manadas de caribus continuam sua antiga migração pela tundra aberta, nas profundezas das densas florestas boreais de Katmai, um gigante diferente emerge. O alce macho abre caminho pela vegetação rasteira
com uma furtividade surpreendente para um animal que pesa quase 544 quilos e mede quase 1,80 m de altura. Seus enormes chifres, com mais de 1,5 m de largura e pesando 18 quilos, movem-se pela copa das árvores com facilidade, um testemunho de uma vida inteira nessas densas florestas. Ao contrário do caribu, que é altamente sociável, o alce é um animal solitário que prefere a tranquilidade da floresta aos espaços abertos, como muitos outros grandes mamíferos. Sua pelagem marrom escura, quase preta à sombra dos abetos e bétulas, proporciona uma camuflagem perfeita na luz difusa abaixo. Suas pernas longas e poderosas são perfeitamente adaptadas para navegar em neve profunda, troncos caídos e áreas pantanosas que desencorajariam outros animais. Na primavera, o alce macho se recupera dos rigorosos meses de inverno. Seu corpo enorme requer enormes quantidades de alimento para se sustentar, e ele passa até 20 horas por dia se alimentando dos novos brotos de salgueiros, choupos e plantas aquáticas. Seus hábitos alimentares têm um profundo impacto na estrutura da floresta, pois sua alimentação influencia os padrões de crescimento de arbustos e pequenas árvores. Ele se move com determinação por seu território, seguindo trilhas bem estabelecidas que conectam as melhores áreas de alimentação. A relação do alce com a água é uma de suas características mais marcantes. Ao contrário da maioria dos grandes mamíferos, ele é um excelente nadador, capaz de mergulhar até 6 metros de profundidade para alcançar plantas aquáticas suculentas. Suas narinas se fecham para impedir a entrada de água enquanto se alimenta debaixo d'água. E suas pernas longas permitem que ele entre em águas profundas demais para outros animais. Essas sessões de alimentação aquática também proporcionam alívio das pragas de insetos que assolam todos os grandes mamíferos durante os breves, porém intensos, meses de verão. O verão traz abundância e desafios para os alces. O crescimento abundante de suas plantas favoritas permite que ganhem peso rapidamente, mas as mesmas condições que promovem o crescimento das plantas também criam condições ideais para parasitas e insetos que picam. A resposta dos alces ao assédio de insetos é tão drástica quanto eficaz. Eles podem rolar na lama para criar uma camada protetora, procurar áreas com vento onde os insetos são menos ativos, ou simplesmente suportar o tormento enquanto continuam se alimentando. Os chifres do touro iniciam seu ciclo anual de crescimento na primavera, emergindo como estruturas macias, cheias de sangue e cobertas de veludo. Sua taxa de crescimento é fenomenal, com chifres crescendo até 2,5 centímetros por dia durante os períodos de pico de crescimento. Esse crescimento rápido requer grandes quantidades de cálcio e fósforo, minerais que devem ser obtidos de sua dieta vegetal. O veludo que cobre os chifres em crescimento é extremamente sensível, forçando o touro a ser cauteloso ao posicionar a cabeça. O outono transforma o touro, normalmente solitário, em uma criatura agressiva e territorial, impulsionada pelas exigências da época de acasalamento. Seus chifres, agora endurecidos e polidos pela remoção do veludo, tornam-se armas capazes de desferir golpes devastadores em seus rivais. O pescoço do touro se fortalece, e sua calma habitual desaparece à medida que a testosterona percorre seu organismo. Seus chamados no cio, grunhidos profundos e mugidos que podem ser ouvidos a quilômetros de distância, anunciam sua presença tanto para rivais quanto para potenciais parceiras. Os confrontos entre alces machos durante o cio estão entre as exibições mais espetaculares da vida selvagem na América do Norte. Dois machos se aproximam em uma demonstração ritualizada de dominância, com chifres e pelos eriçados. Se nenhum dos dois ceder, eles se envolvem em uma disputa de empurrões que pode durar horas, com seus chifres entrelaçados enquanto testam a força um do outro. Essas batalhas ocasionalmente resultam em ferimentos graves ou morte, mas,
com mais frequência, estabelecem hierarquias de dominância que minimizam o conflito real. O inverno representa o maior desafio de sobrevivência para os alces. Seu grande tamanho, embora vantajoso em muitos aspectos, torna-se uma desvantagem quando o alimento é escasso e a conservação de energia é crucial. O metabolismo do macho desacelera e ele entra em um estado de semidormência, reduzindo seu nível de atividade e dependendo das reservas de gordura acumuladas durante os meses de verão. Suas pernas longas permitem que ele navegue pela neve profunda que prenderia animais menores. Mas a neve profunda ainda pode restringir seus movimentos e acesso à comida. O papel do alce no ecossistema florestal vai muito além do seu impacto direto na vegetação. Suas trilhas tornam-se corredores utilizados por outros animais. Sua pastagem cria aberturas na copa das árvores, que beneficiam outras espécies, e sua presença sustenta populações de predadores. Seu enorme tamanho os torna praticamente imunes à maioria dos predadores quando adultos. Mas alces jovens e enfraquecidos constituem presas importantes para lobos e ursos. Enquanto o enorme alce caminha pelo seu domínio florestal com passos medidos, um predador muito menor, mas igualmente formidável, percorre a mesma paisagem com determinação implacável. O glutão emerge de um afloramento rochoso. Sua forma musculosa e seu andar característico são imediatamente reconhecíveis como os de um dos sobreviventes mais tenazes da natureza. Pesando apenas 18 quilos e com a constituição física de um pequeno urso, este caçador solitário possui uma ferocidade e resistência que lhe renderam uma reputação lendária em toda esta natureza selvagem do norte. A pelagem marrom escura do glutão é coberta por pelos mais claros que lhe conferem uma aparência grisalha, enquanto suas patas largas funcionam como raquetes de neve naturais, permitindo que ele se mova pela neve profunda com notável eficiência. Suas mandíbulas poderosas, equipadas com dentes projetados para triturar ossos, podem gerar uma força de mordida de 23 kg por centímetro quadrado, permitindo-lhe acessar fontes de alimento inacessíveis a outros necrófagos. No entanto, sua característica mais marcante é sua incrível resistência, capaz de percorrer 24 km por dia nos terrenos mais desafiadores. A primavera desperta o carcaju de suas andanças invernais, e ele inicia sua busca por uma parceira. Seu território, que cobre até 1.000 km², se sobrepõe ao de várias fêmeas, e ele precisa percorrer grandes distâncias para encontrar parceiros receptivos. Suas garras poderosas e semi-retráteis, perfeitamente adaptadas para a escalada, permitem que ele escale paredões rochosos verticais e navegue por florestas densas com a mesma facilidade. Sua marcação olfativa se torna mais frequente durante esse período, à medida que ele estabelece sua presença em toda e na sua área de distribuição. A reputação do glutão como necrófago é merecida, mas conta apenas parte de sua história. Embora se alimente intensamente de carniça, principalmente restos de predadores maiores, também é um caçador habilidoso, capaz de capturar presas muito maiores do que ele. Bem acima das aventuras terrestres do glutão, uma figura magnífica plana pelo céu do Alasca com uma graça natural. A águia americana, com envergadura de quase 2,4 metros, plana sobre as correntes térmicas que se elevam da paisagem quente. As penas brancas de sua cabeça e cauda brilham à luz do sol, sinal de que é um adulto maduro, que sobreviveu pelo menos 5 anos em um dos ambientes mais competitivos da natureza. Seus penetrantes olhos amarelos examinam seu território, com a inteligência aguçada que fez de sua espécie o símbolo nacional da América. Esta águia fêmea, pesando quase 7 quilos e medindo 90 centímetros do bico à cauda, representa o auge da predação aérea no ecossistema de Katmai. Suas enormes garras, capazes de exercer mais de 180 quilos de pressão por centímetro quadrado,
são perfeitamente projetadas para capturar peixes escorregadios e mantê-los presos durante os poderosos ataques de mergulho que caracterizam seu estilo de caça. Seu bico afiado, perfeitamente proporcionado e em forma de gancho, pode rasgar carne e osso com precisão cirúrgica. A primavera traz o casal de águias ao seu local ancestral de nidificação, uma estrutura maciça construída na copa de um abeto de 200 anos. O ninho, construído ao longo de muitos anos de uso, pesa quase 2 toneladas e tem 2,4 metros de largura. O papel da fêmea na manutenção do ninho é crucial, adicionando novo material a cada ano e reparando os danos causados pelas tempestades de inverno. Sua seleção de materiais para o ninho demonstra inteligência notável, escolhendo galhos e detritos que proporcionam integridade estrutural e isolamento para seus ovos. Os rituais de acasalamento das águias americanas estão entre as exibições mais espetaculares do reino animal. O casal realiza acrobacias aéreas espetaculares, entrelaçando as garras e dando cambalhotas no céu, demonstrando tanto suas habilidades de voo quanto seu compromisso mútuo. Essas exibições têm múltiplos propósitos: fortalecer o vínculo do casal, promover suas reivindicações territoriais e praticar a caça cooperativa necessária para alimentar sua crescente família. A postura da fêmea representa um período crítico no ciclo anual da águia. Ela normalmente põe 2 ovos, cada um pesando cerca de 113 gramas, que requerem 35 dias de incubação constante. Os pais se revezam no cuidado dos ovos, com a fêmea realizando a maior parte da incubação, enquanto o macho fornece alimento e proteção. O momento da postura é crucial, pois os filhotes precisam eclodir quando as fontes de alimento são mais abundantes e as condições climáticas são mais favoráveis. O verão traz consigo o exigente período de criação dos filhotes, quando as águias mães precisam alimentar seus filhotes em rápido crescimento. O apetite dos filhotes é voraz, exigindo até 1 quilo de alimento por dia cada um. A caça dos pais se intensifica drasticamente, sendo as migrações de salmão a fonte de alimento mais confiável. A técnica de pesca da fêmea é uma maravilha de precisão e poder, enquanto ela mergulha para capturar salmões da superfície da água com suas garras, muitas vezes carregando peixes pesando vários quilos de volta para o ninho. O sucesso da águia na pesca depende de sua capacidade de interpretar as condições da água e prever o comportamento dos peixes. Ela se posiciona em poleiros favoráveis, com vista para áreas de pesca produtivas, em busca de sinais reveladores da atividade do salmão. Seus ataques são sincronizados com os padrões de movimento dos peixes, e sua taxa de sucesso de quase 80% demonstra a perfeição de suas habilidades de caça. Os peixes excedentes de caçadas bem-sucedidas são armazenados perto do ninho, proporcionando segurança durante períodos de más condições de pesca. O outono traz mudanças significativas no comportamento das águias, à medida que os filhotes se preparam para a independência. O suprimento de alimento dos pais diminui gradualmente, forçando os filhotes a desenvolver suas próprias habilidades de caça. Suas primeiras tentativas de pesca muitas vezes não dão certo, mas a persistência e a prática eventualmente permitem que se tornem proficientes. Esse período de aprendizado é crucial, pois os filhotes que não dominam as habilidades essenciais não sobreviverão ao primeiro inverno. A relação da águia com outros predadores e necrófagos é complexa e frequentemente competitiva. Embora seja capaz de dominar a maioria das outras aves, devido ao seu tamanho e agressividade, às vezes precisa competir com ursos pardos pelo acesso às áreas de salmão. Sua estratégia nesses encontros é esperar por oportunidades quando os ursos estão ausentes ou distraídos, para então capturar rapidamente os peixes e se refugiar em poleiros seguros.
Sua capacidade de armazenar alimento torna-se especialmente importante durante os períodos em que a competição direta dificulta a pesca. O inverno transforma a estratégia de caça da águia, com o fim da temporada de salmão e a formação de gelo em lagos e rios. Sua dieta passa a incluir aves aquáticas, pequenos mamíferos e carniça, demonstrando a adaptabilidade que permitiu à espécie prosperar em ambientes diversos. Sua visão excepcional, estimada em 4 vezes a acuidade da visão humana, permite que ela aviste presas em potencial a distâncias de até 3 quilômetros. Seu sucesso na caça durante o inverno geralmente depende de sua capacidade de caçar outros predadores, embora eles devam ser cautelosos para evitar confrontos com ursos e lobos. O papel da águia americana no ecossistema de Katmai vai além de sua predação direta. Sua presença como predador de topo ajuda a manter o equilíbrio das populações de peixes e aves, enquanto sua atividade de coleta de lixo contribui para a reciclagem de nutrientes em todo o ecossistema. Suas atividades de nidificação criam plataformas que são frequentemente utilizadas por outras espécies quando as águias as abandonam, e seu comportamento territorial influencia a distribuição de outras aves de rapina na área, enquanto a imponente águia sobrevoa a região, observando a paisagem de seu ponto de observação. Um predador muito mais furtivo se move entre as sombras do solo da floresta. O lince do Canadá caminha silenciosamente pela vegetação rasteira, suas patas enormes como raquetes de neve naturais, enquanto se move pela densa floresta de abetos. Suas orelhas emplumadas se contraem ao menor ruído, enquanto seus olhos, amarelo claros, examinam a floresta com a intensidade de uma criatura perfeitamente adaptada à caça furtiva. Este lince macho, pesando 15 quilos e medindo 60 centímetros de altura nos ombros, personifica a essência da graça e do poder felinos. Sua espessa pelagem marrom acinzentada proporciona uma camuflagem perfeita contra a luz, salpicada do solo da floresta, enquanto sua distinta juba facial e tufos de orelhas lhe conferem uma aparência quase sobrenatural. Suas pernas longas e patas grandes são perfeitamente adaptadas para navegar na neve profunda, permitindo-lhe perseguir presas em condições que deteriam outros predadores. A primavera desperta o lince de suas rotinas de caça no inverno, com a aproximação da época de acasalamento. Sua natureza normalmente solitária dá lugar a um breve período de interação social, enquanto ele busca fêmeas receptivas em todo o seu território. Suas marcações territoriais tornam-se mais frequentes e pronunciadas à medida que ele marca árvores, rochas e outros elementos proeminentes com seu cheiro para anunciar sua presença a potenciais parceiras. Suas vocalizações, geralmente limitadas a miados e rosnados ocasionais, aumentam drasticamente durante esse período. A estratégia de caça do lince baseia-se na paciência, na furtividade e na velocidade explosiva. Ele se move pelo seu território com meticulosa deliberação, usando sua audição excepcional para localizar suas presas muito antes que elas percebam sua presença. Seu método de caça preferido é encontrar um local adequado para a emboscada, em trilhas de caça ou perto de áreas de alimentação, e, em seguida, esperar imóvel por horas, até que a presa esteja a uma distância suficiente para atacar. Seu ataque, quando ocorre, consiste em um salto extremamente rápido que cobre até 7,5 metros em um único salto. A dieta do lince consiste principalmente de lebres da neve, que constituem mais de 80% de sua ingestão alimentar. Essa especialização cria uma relação predador-presa única que fascina biólogos da vida selvagem há décadas. A população de linces acompanha de perto as flutuações cíclicas no número de lebres da neve, atingindo o pico aproximadamente 2 anos após o pico populacional de lebres. Essa relação demonstra o delicado equilíbrio existente entre predador e presa nos ecossistemas do norte.
O verão oferece ao lince oportunidades e desafios, pois sua presa principal atinge o pico de abundância. A densa floresta oferece excelente cobertura para suas atividades de caça, mas a mesma vegetação que a esconde também oferece esconderijos para suas presas. Seu sucesso na caça aumenta drasticamente durante esse período, permitindo que ele acumule reservas de gordura cruciais para sua sobrevivência no inverno. Sua visão noturna excepcional lhe confere uma vantagem significativa durante os longos dias de verão, quando muitas presas estão mais ativas. As interações do lince com outros predadores são geralmente caracterizadas pela evasão, em vez do confronto. Embora seja capaz de se defender de predadores menores, frequentemente recua quando confrontado por lobos, ursos ou glutões. Suas habilidades arbóreas lhe fornecem rotas de fuga quando os encontros terrestres se tornam perigosos. Sua capacidade de pular de galho em galho lhe permite atravessar a copa das árvores, quando essa viagem terrestre se torna muito arriscada. O outono intensifica as atividades de caça do lince, preparando-o para os desafiadores meses de inverno que se avizinham. Suas presas iniciam seus próprios preparativos de inverno, muitas vezes se tornando mais cautelosas e difíceis de abordar. Sua estratégia de caça se adapta a essas mudanças de condições, com períodos de espera mais longos e seleção mais criteriosa de locais de emboscada. Sua densa pelagem de inverno começa a se desenvolver durante esse período, proporcionando-lhe o isolamento necessário para sobreviver em frio extremo. O inverno representa o maior teste para o lince, pois a camada de neve aumenta e a localização das presas se torna mais difícil. Suas grandes patas, que chegam a quase 10 centímetros de diâmetro, distribuem seu peso sobre a superfície nevada e permitem que ele se mova para lugares onde outros predadores ficariam presos. O sucesso da caça depende em grande parte da capacidade de localizar e seguir as trilhas que as lebres da neve criam sob a neve. O ciclo reprodutivo do lince está intimamente ligado à abundância de suas presas. Durante anos de abundância de lebres da neve, as fêmeas podem ter ninhadas de até 6 filhotes, enquanto em anos de escassez, a reprodução pode ser adiada ou até mesmo omitida. Essa flexibilidade reprodutiva permite que as populações de linces respondam às mudanças na disponibilidade de presas e contribui para manter a estabilidade a longo prazo da relação predador-presa. O papel do lince no ecossistema florestal vai além da predação direta de lebres da neve. Sua presença influencia o comportamento e a distribuição de suas presas, o que, por sua vez, afeta os padrões de vegetação e a estrutura da comunidade vegetal. Suas marcas olfativas e comportamento territorial ajudam a regular a distribuição de outros predadores, enquanto sua pressão seletiva de caça contribui para a manutenção da saúde genética das populações de presas, eliminando indivíduos fracos ou doentes. Um predador ainda menor, mas igualmente notável, faz sua presença ser sentida nas áreas mais abertas de Katmai. A raposa do Ártico emerge de sua toca. Sua pelagem branca e imaculada de inverno a torna quase invisível contra a paisagem nevada. Sua constituição compacta, pesando apenas 5,5 quilos e medindo apenas 28 centímetros de altura, contrasta com a incrível resiliência que lhe permite sobreviver em um dos ambientes mais extremos do mundo. Este macho de raposa possui adaptações que beiram o milagroso. Sua pelagem espessa, que muda de marrom no verão para branca no inverno, proporciona um isolamento térmico tão eficaz que ele consegue se manter confortável em temperaturas de até menos 14 graus Celsius. Suas orelhas pequenas e arredondadas minimizam a perda de calor, enquanto suas patas peludas funcionam como luvas naturais,
protegendo seus pés do congelamento e proporcionando tração em superfícies geladas. Sua cauda espessa tem múltiplas funções. Serve como um cobertor quando ele se enrola para dormir e o ajuda a manter o equilíbrio ao navegar em terrenos difíceis. A primavera desperta a raposa de seu modo de sobrevivência no inverno, quando a neve começa a derreter e novas fontes de alimento surgem. Sua dieta durante esse período se torna incrivelmente diversificada, incluindo desde ovos de pássaros e pequenos mamíferos, até insetos e frutas vermelhas. Sua estratégia de caça combina paciência com oportunismo, investigando cada fonte potencial de alimento com a meticulosidade de um animal que não pode se dar ao luxo de desperdiçar energia em caçadas infrutíferas. A relação da raposa com predadores maiores é complexa e frequentemente perigosa. Embora seja capaz de se alimentar de ursos e lobos, deve fazê-lo com extrema cautela. Seu pequeno tamanho o torna vulnerável a ataques desses predadores maiores, mas sua agilidade e inteligência muitas vezes lhe permitem acessar fontes de alimento inacessíveis a outros. O verão oferece oportunidades e desafios para a maca-raposa do Ártico, já que sua pelagem branca se torna um fardo na paisagem marrom e verde. Sua pelagem cinza amarronzada de verão proporciona melhor camuflagem, mas a muda a deixa vulnerável durante o período de transição. Seu sucesso na caça depende em grande parte de sua capacidade de localizar e capturar pequenos mamíferos, especialmente lemingues e ratazanas, que constituem a base de sua dieta durante os meses mais quentes. A estratégia reprodutiva da raposa está intimamente ligada à abundância de pequenos mamíferos em seu território. Em anos de abundância de presas, os casais podem ter ninhadas de até 14 filhotes, enquanto em anos de escassez, a reprodução pode ser adiada ou até mesmo omitida. As tocas, geralmente localizadas em áreas bem drenadas e com boa visibilidade, tornam-se centros de atividade intensa, pois ambos os pais trabalham para alimentar sua crescente família. O outono representa um período crítico para a raposa do Ártico, que se prepara para o inverno rigoroso que se avizinha. Sua busca por alimento torna-se frenética, pois ela armazena alimentos em dezenas de locais ao longo de sua área de distribuição. Sua memória excepcional permite que ela realoque esses esconderijos, mesmo quando estão enterrados sob vários metros de neve. Sua capacidade de sobreviver ao inverno depende, em grande parte, do sucesso dessas buscas, já que presas frescas se tornam escassas à medida que as temperaturas caem. A sobrevivência da raposa no inverno depende de sua capacidade de explorar todas as fontes de alimento disponíveis. Sua dieta durante esse período pode incluir carniça, alimentos armazenados e qualquer pequeno mamífero que encontre sob a neve. Sua técnica de caça consiste em usar sua audição excepcional para localizar suas presas se movendo sob a neve, e então realizar mergulhos espetaculares para emergir e capturá-las. Esse comportamento, conhecido como caça ao rato, exige precisão e timing incríveis. O inverno também traz as interações sociais mais desafiadoras para a raposa do Ártico. Embora tipicamente territoriais, as raposas podem compartilhar áreas de alimentação e até tocas durante as condições climáticas mais adversas. Esses agrupamentos temporários proporcionam benefícios mútuos, como vigilância compartilhada contra predadores e oportunidades de caça cooperativa. No entanto, a competição por recursos limitados também pode levar a encontros agressivos entre indivíduos. O papel da raposa do Ártico no ecossistema vai além da predação direta e da coleta de lixo. Sua presença como competidora afeta o comportamento e a distribuição de outros pequenos predadores, enquanto sua coleta de lixo contribui para a reciclagem de nutrientes em todo o ecossistema. Suas tocas
utilizadas ao longo de várias gerações, tornam-se pontos focais para a concentração de nutrientes e o crescimento das plantas. Bem acima das aventuras terrestres da raposa do Ártico, uma sombra paira sobre a paisagem, ofuscando até mesmo a imponente águia americana. A águia marinha de Steller, com uma envergadura de quase 2,7 metros e um peso de até 9 quilos, é uma das maiores aves de rapina do mundo. Esta magnífica fêmea voa pelo ar com batidas de asas poderosas. Seu enorme bico amarelo e suas distintas marcas brancas nos ombros a distinguem como uma das predadoras mais formidáveis da região do Pacífico Norte. Esta colossal ave de rapina viajou milhares de quilômetros desde seu local de reprodução na costa russa para passar o inverno nas águas férteis que cercam Katmai. Sua presença aqui representa uma das migrações mais notáveis no mundo das aves de rapina. Uma jornada que testa todas as suas habilidades de sobrevivência. Seu enorme tamanho, embora impressionante, também apresenta desafios únicos, pois requer enormes quantidades de alimento para manter sua condição física e tem menos opções de fuga diante de ameaças. A estratégia de caça da águia marinha baseia-se em força e paciência, em vez de velocidade e agilidade. Ela se posiciona em poleiros proeminentes com vista para áreas de pesca produtivas, usando sua visão excepcional para vasculhar a água em busca de sinais de atividade pesqueira. Sua presa preferida são peixes grandes, especialmente o salmão, que pode pesar até 7 quilos e exigir muita força para ser puxado da água. Seus ataques são caracterizados por uma força avassaladora, em vez de sutileza, pois usa suas garras enormes e asas poderosas para subjugar suas presas. A migração primaveril coloca a águia marinha de Steller contra as águias americanas, residentes em busca de áreas de pesca privilegiadas. Esses encontros entre as duas espécies estão entre as interações mais espetaculares com a vida selvagem do Alasca, com a águia marinha de Stellar, maior, porém menos ágil, enfrentando a águia americana, menor, porém mais manobrável. O resultado desses confrontos depende de fatores como a qualidade do local de pesca, a experiência individual e a determinação de cada ave em defender seus recursos. A técnica de pesca da águia marinha demonstra as adaptações que permitiram à sua espécie prosperar no ambiente desafiador do Pacífico Norte. Seu enorme bico, medindo até 10 centímetros de comprimento, é perfeitamente projetado para capturar peixes grandes e escorregadios. Suas garras, com quase 7,6 centímetros de comprimento cada, fornecem a força de preensão necessária para levantar presas pesadas da água. Sua técnica envolve mergulhar para capturar peixes da superfície, embora ocasionalmente se aventure em águas rasas para capturar presas diretamente. O verão traz abundantes oportunidades de pesca, com a alta temporada de salmão atingindo seu auge. As necessidades diárias de alimento da águia marinha, estimadas em quase 1,3 quilos de peixe por dia, significam que ela precisa pescar quase continuamente durante os períodos de pico. Seu sucesso depende de sua capacidade de localizar e monopolizar os pesqueiros mais produtivos, muitas vezes deslocando aves de rapina menores devido ao seu grande porte e comportamento agressivo. Sua presença durante a temporada de salmão cria uma hierarquia de oportunidades de alimentação, onde seus chamados prevalecem sobre os de outros predadores. A relação entre a águia marinha e os ursos cinzentos representa uma das interações interespecíficas mais interessantes em Katmai. Embora os ursos dominem claramente as áreas de pesca, a capacidade da águia de capturar peixes rapidamente e se abrigar em poleiros inacessíveis permite que ela aproveite oportunidades que predadores terrestres não conseguem. O outono intensifica a atividade alimentar da águia marinha,
preparando-a para as demandas energéticas de sua longa migração de volta aos locais de reprodução. Seu comportamento de esconderijo é acentuado pelo armazenamento de peixes em locais que oferecem proteção contra necrófagos e intempéries. Sua memória excepcional permite que ela realoque esses esconderijos, mesmo após longos períodos, proporcionando segurança em dias de pesca ruim. Enquanto a imponente águia marinha domina o espaço aéreo acima da costa de Katmai, as águas ricas abaixo abrigam um predador igualmente extraordinário, perfeitamente adaptado à vida em ambientes aquáticos e terrestres. A foca comum emerge perto da costa rochosa, com seu focinho bigodudo e grandes olhos escuros examinando a área em busca de potenciais ameaças, antes de se aventurar nas rochas queimadas pelo sol. Seu corpo aerodinâmico, pesando 82 quilos e 1,5 metro de comprimento, representa o equilíbrio perfeito entre eficiência aquática e mobilidade terrestre. O papel da águia rabalva no ecossistema vai além de sua predação direta de peixes. Sua presença influencia o comportamento e a distribuição de outras aves de rapina, enquanto suas atividades de coleta contribuem para a reciclagem de nutrientes em todo o ecossistema costeiro. Seu enorme tamanho a torna uma importante necrófaga de grandes carcaças, e sua capacidade de acessar e consumir partes de carcaças que outros necrófagos não conseguem alcançar ajuda a garantir o pleno aproveitamento dos recursos disponíveis. A sobrevivência da águia marinha de Katmai no inverno depende de sua capacidade de aproveitar áreas sem gelo, onde os peixes permanecem acessíveis. Suas adaptações ao frio incluem aumento da densidade das penas e mudanças comportamentais que minimizam o gasto energético. Seu grande tamanho oferece alguma proteção contra a perda de calor, mas também aumenta suas necessidades energéticas, criando um delicado equilíbrio entre conservação e atividade. O inverno também traz as condições climáticas mais adversas para a águia marinha. Tempestades podem deixá-la encalhada por dias, forçando-a a depender de alimentos armazenados e de oportunidades de busca por alimentos. Sua capacidade de sobreviver a esses períodos depende das reservas de gordura acumuladas durante os períodos de maior abundância e de sua capacidade de encontrar fontes alternativas de alimento quando os peixes se tornam inacessíveis. Esta foca fêmea adulta personifica o sucesso evolutivo dos mamíferos marinhos, possuindo adaptações que lhe permitem prosperar na difícil interface entre a terra e o mar. Sua pelagem cinza mosqueada proporciona camuflagem tanto na água quanto em costões rochosos, enquanto suas nadadeiras são perfeitamente projetadas tanto para nadar quanto para locomoção terrestre limitada. Seus olhos grandes, proporcionalmente muito maiores que os dos mamíferos terrestres, são adaptados para a visão no ambiente subaquático escuro, onde passa a maior parte do tempo caçando. A primavera traz mudanças drásticas ao mundo das focas, à medida que o gelo começa a se romper e novas oportunidades de alimentação se abrem. Sua dieta durante esse período consiste principalmente de peixes, lulas e crustáceos, e seu sucesso na caça depende da capacidade de localizar e capturar presas no ambiente tridimensional do oceano. Sua capacidade de mergulho é notável, atingindo profundidades de até 90 metros e prendendo a respiração por até 20 minutos enquanto perseguem suas presas. A estratégia de caça da foca combina furtividade, velocidade e notável capacidade de manobra subaquática. Seu corpo aerodinâmico permite que ela atinja velocidades de até 40 km por hora debaixo d'água, enquanto seus bigodes sensíveis detectam os menores movimentos na água causados por presas em fuga. O verão representa o auge do ciclo anual da foca, com a chegada da época de pupação. A escolha dos locais para os filhotes pela fêmea demonstra uma inteligência notável, pois ela seleciona locais que ofereçam proteção contra predadores, acesso à água e um substrato adequado para o desenvolvimento dos filhotes. Seu comportamento maternal é intenso, mas breve.
pois os filhotes precisam desenvolver rapidamente sua independência para sobreviver no desafiador ambiente marinho. A relação da foca com predadores terrestres é complexa e perigosa. Embora relativamente segura na água, sua necessidade de descansar e dar à luz a torna vulnerável a ataques de ursos, lobos e outros predadores. Sua resposta a ameaças terrestres envolve vigilância constante e posicionamento próximo à água. Sua capacidade de detectar predadores que se aproximam e alcançar a segurança do oceano frequentemente determina sua sobrevivência. O outono traz mudanças no comportamento das focas, preparando-as para os desafiadores meses de inverno que se avizinham. Suas atividades alimentares se intensificam à medida que acumulam reservas de gordura, que as isolam e armazenam energia durante os períodos mais frios. Sua dieta muda para incluir presas com maior teor energético, especialmente peixes gordurosos, que fornecem o máximo de calorias. Seu comportamento social pode mudar durante esse período, já que as focas ocasionalmente se reúnem em grupos maiores, em áreas de alimentação particularmente produtivas. A sobrevivência da foca no inverno depende de sua capacidade de acessar águas abertas para respirar e se alimentar. Suas adaptações à água fria incluem uma espessa camada de gordura, que fornece isolamento e flutuabilidade, bem como modificações circulatórias que impedem a perda de calor para as extremidades. Suas adaptações comportamentais incluem a seleção de locais de descanso que ofereçam proteção contra o vento e as ondas, mantendo ao mesmo tempo fácil acesso à água. O inverno também traz as interações mais desafiadoras das focas com seus predadores. As orcas, que ocasionalmente visitam as águas de Katmai, representam uma ameaça significativa para as focas adultas. A resposta das focas a esses encontros envolve a utilização de áreas de águas rasas onde predadores maiores não conseguem seguir, além de permanecerem altamente alertas para ameaças subaquáticas. Sua sobrevivência depende da capacidade de detectar e evitar esses predadores, além de atender às suas necessidades nutricionais. O papel da foca comum no ecossistema marinho vai além da sua predação direta de peixes e invertebrados. Sua presença influencia o comportamento e a distribuição das presas, enquanto seus dejetos fornecem nutrientes à flora marinha. Suas áreas de repouso tornam-se pontos focais de concentração de nutrientes, sustentando comunidades vegetais únicas que não existiriam sem sua presença. Nas mesmas costas rochosas, onde a foca comum descansa entre as incursões de caça, um predador muito menor, mas igualmente aquático, demonstra que a sobrevivência em ambientes hostis não impede momentos de aparente alegria. A lontra de rio desliza por uma margem lamacenta com evidente prazer. Sua figura morena e esguia desliza pela água com graça e facilidade. Seus pés palmados e sua cauda em forma de leme a impulsionam pela correnteza com notável eficiência, enquanto sua pelagem densa a mantém aquecida e seca, mesmo nas águas geladas de Katmai. Esta lontra fêmea, pesando 9 quilos e medindo 1,2 metro do focinho à cauda, é uma das predadoras semiaquáticas mais bem-sucedidas da América do Norte. Seu comportamento brincalhão, muitas vezes mal interpretado como frívolo, desempenha importantes funções de sobrevivência, ajudando-a a desenvolver as habilidades físicas e a flexibilidade mental necessárias para o sucesso em seu ambiente desafiador. Sua inteligência e adaptabilidade permitiram que suas espécies prosperassem em habitats que vão desde ambientes marinhos costeiros até sistemas continentais de água doce. A primavera desperta a lontra de sua rotina invernal, à medida que o gelo começa a se romper e surgem novas oportunidades de pesca. Sua dieta durante esse período consiste principalmente de peixes, embora também consuma crustáceos, anfíbios e, ocasionalmente, pequenos mamíferos.
Seu sucesso na caça depende de sua notável agilidade subaquática e de sua capacidade de usar seus bigodes sensíveis para localizar presas em águas turvas. Sua técnica de caça envolve perseguição ativa, em vez de emboscada, pois usa sua habilidade de natação superior para perseguir presas em fuga. A estrutura familiar da lontra é uma das mais complexas entre os carnívoros norte-americanos. O comportamento maternal da fêmea vai muito além do padrão típico dos mamíferos, pois ela ensina aos filhotes não apenas habilidades básicas de sobrevivência, mas também os comportamentos sociais que determinarão seu sucesso na sociedade das lontras. Seus métodos de ensino incluem aprendizagem baseada em brincadeiras, na qual as lontras jovens desenvolvem habilidades de caça e sociais por meio de atividades que parecem puramente recreativas. O verão traz abundância e desafios para a família das lontras, pois os filhotes precisam aprender a pescar de forma independente, sem deixar de contar com a proteção e a orientação da mãe. As atividades de caça da fêmea aumentam drasticamente, pois ela precisa alimentar sua crescente família e, ao mesmo tempo, ensinar-lhes técnicas de caça. Sua escolha de áreas de pesca demonstra uma inteligência notável, pois ela seleciona locais que oferecem pesca produtiva e ambientes seguros de aprendizado para seus filhotes. A relação da lontra com outros predadores é caracterizada por sua capacidade de aproveitar refúgios aquáticos que a maioria dos predadores terrestres não consegue acessar. Embora seja vulnerável a ataques de ursos e lobos quando viaja em terra, sua habilidade superior de natação e conhecimento de esconderijos subaquáticos lhe proporcionam rotas de fuga eficazes. Seu comportamento social inclui sistemas de alarme que alertam outras lontras sobre ameaças iminentes, demonstrando a natureza cooperativa da sociedade das lontras. O outono intensifica as atividades de pesca da lontra, preparando-a para os desafiadores meses de inverno que se avizinham. Sua busca por tesouros é intensificada pelo armazenamento de peixes em locais subaquáticos acessíveis, mesmo quando há formação de gelo na superfície. Sua memória excepcional permite que ela realoque esses esconderijos durante o inverno, proporcionando segurança durante os períodos em que a pesca ativa se torna difícil ou impossível. O inverno também traz as condições ambientais mais desafiadoras para a lontra. A formação de gelo pode restringir seu acesso a áreas de pesca preferidas, forçando-a a percorrer distâncias maiores para alcançar águas abertas. Sua capacidade de navegar sob o gelo, usando bolsas de ar presas na superfície, demonstra as adaptações notáveis que permitiram que sua espécie prosperasse em ambientes nórdicos. Sua sobrevivência depende de sua consciência das condições locais e de sua capacidade de prever e responder às mudanças nas condições do gelo. A sobrevivência da lontra no inverno depende de sua capacidade de manter acesso a águas abertas para respirar e pescar. Suas adaptações à água fria incluem mudanças na circulação que impedem a perda de calor, bem como adaptações comportamentais que minimizam o gasto energético. Seu comportamento social muda durante o inverno, pois os grupos familiares podem permanecer juntos por mais tempo do que o normal, proporcionando benefícios mútuos, como vigilância compartilhada e oportunidades de pesca cooperativa. O papel da lontra de rio no ecossistema aquático vai além da sua predação direta de peixes e outros animais aquáticos. Sua presença influencia o comportamento e a distribuição das presas, enquanto suas atividades de escavação em busca de alimento armazenado ajudam a arejar sedimentos e distribuir nutrientes. Seus caminhos entre corpos d'água criam corredores utilizados por outros animais selvagens, e suas latrinas tornam-se pontos focais para a concentração de nutrientes e o crescimento de plantas. Enquanto a lontra brincalhona demonstra as vantagens da adaptação aquática ao longo dos inúmeros riachos e lagoas de Katmai, o engenheiro mais habilidoso da natureza aplica uma estratégia de sobrevivência completamente diferente. O castor emerge perto de sua represa, uma estrutura maciça de troncos, lama e pedras,
que transformou um simples riacho em um complexo ecossistema aquático. Sua cauda larga e achatada bate na superfície da água, alarmada por um som desconhecido. O estalo agudo que ressoa na lagoa que ele criou com anos de dedicação. Esta castora fêmea, pesando 25 quilos e medindo 1 metro de comprimento, representa uma das espécies mais transformadoras da América do Norte. Sua capacidade de engenharia rivaliza com a dos humanos, construindo represas, abrigos e sistemas de canais capazes de alterar bacias hidrográficas inteiras. Seus enormes incisivos, de cor laranja brilhante devido aos depósitos de ferro e em constante crescimento ao longo de sua vida, são perfeitamente adaptados para derrubar árvores. Suas mandíbulas poderosas podem gerar força suficiente para derrubar árvores com mais de 1 metro de diâmetro. A primavera traz intensa atividade à colônia de castores, pois os danos causados pelo inverno em represas e abrigos precisam ser reparados antes da temporada de cheias da primavera. O trabalho de construção do castor é instintivo e aprendido, pois ele aplica princípios de engenharia que garantem que suas estruturas resistam às forças das correntes de água e às inundações sazonais. Sua seleção de materiais demonstra uma inteligência notável, pois escolhe diferentes tipos de madeira e estratégias de posicionamento de acordo com os requisitos específicos de cada projeto de construção. A construção da barragem de castores cria habitat para dezenas de outras espécies, de peixes e anfíbios, a aves aquáticas e alces. Seu trabalho de engenharia eleva os lençóis freáticos locais, reduz os danos causados por inundações a jusante e cria habitats de zonas úmidas que não existiriam sem sua intervenção. Os lagos atrás de suas barragens tornam-se oásis de biodiversidade, sustentando complexas teias alimentares que vão desde plâncton microscópico até grandes mamíferos. O verão representa o auge das atividades de construção do castor, que trabalha para manter e expandir seu império aquático. Sua rotina diária inclui patrulhar o sistema de represas, fazer reparos onde necessário e colher as árvores e arbustos necessários para os projetos de construção em andamento. O trabalho deles geralmente é feito à noite, quando estão menos vulneráveis a predadores e as temperaturas mais baixas tornam o trabalho físico mais confortável. A estrutura social do castor é baseada em grupos familiares que colaboram em projetos de construção e defesa territorial. O outono intensifica as atividades de preparação do castor, que precisa garantir que suas estruturas resistam às condições do inverno que se aproxima. Sua atividade de armazenamento de alimentos torna-se crucial durante este período, pois ele coleta e armazena os galhos e cascas que sustentarão sua família durante os meses de inverno. Suas reservas subaquáticas de alimento, ancoradas abaixo da linha de gelo, fornecem segurança durante os períodos em que o movimento para a superfície se torna impossível. A sobrevivência do castor no inverno depende de sua capacidade de permanecer ativo sob o gelo e, ao mesmo tempo, ter acesso às suas reservas de alimento. A construção de sua toca oferece proteção contra predadores e condições climáticas extremas, enquanto seu sistema de represas garante que os níveis de água permaneçam estáveis, mesmo durante os períodos mais frios. Sua capacidade de permanecer submerso por até 15 minutos permite que ele acesse suas reservas de alimento e faça os reparos necessários em suas construções sem se expor aos perigos da superfície. O inverno também traz o período mais difícil de manutenção para os castores. A formação de gelo pode danificar as estruturas das barragens, enquanto predadores podem aproveitar as superfícies congeladas para acessar áreas antes seguras. Sua resposta a esses desafios envolve vigilância constante e reparo imediato de qualquer dano que possa comprometer a segurança de suas famílias.
Suas habilidades de engenharia são colocadas à prova durante esse período, pois ele precisa trabalhar em condições difíceis e com materiais limitados. O papel do castor no ecossistema vai muito além de suas atividades diretas de construção. Suas represas criam áreas úmidas, que abrigam centenas de outras espécies, enquanto suas atividades madeireiras criam clareiras florestais que beneficiam inúmeras espécies de plantas e animais. Seu trabalho de engenharia influencia os padrões de fluxo de água em bacias hidrográficas inteiras, e sua presença pode determinar a distribuição e a abundância de muitas outras espécies aquáticas. O Parque Nacional Katmai, no Alasca, enfrenta um impacto humano crescente que ameaça seus ecossistemas e a vida selvagem. O aumento do turismo ao longo do rio Brooks alterou o comportamento dos ursos cinzentos. Mães e seus filhotes frequentemente evitam áreas com alta presença humana, o que leva a padrões de alimentação alterados e ao deslocamento de seus habitats principais. Alguns ursos se habituaram à presença humana, aumentando o risco de interações perigosas e deteriorando sua natureza selvagem. Infraestruturas como plataformas de observação, acomodações para funcionários e pousos de hidroaviões em áreas críticas, propensas à presença de ursos, agravam o congestionamento. Lixo marinho, como plásticos e equipamentos de pesca, continua a chegar à costa, prejudicando a vida marinha, apesar dos esforços regulares de limpeza. O derramamento de óleo do Exxon Valdez, em 1989, causou poluição duradoura ao longo da costa de Katmai, com efeitos persistentes em aves e mamíferos marinhos. O turismo contribui com milhões para as economias locais e cria empregos, mas também esgota recursos devido ao desperdício e às emissões. As respostas da administração incluem diretrizes obrigatórias de segurança para ursos, acesso restrito a áreas sensíveis e projetos de restauração para reparar habitats degradados. Propostas para realocar instalações para longe do rio Brooks estão paralisadas, enquanto os planos para uma ponte permanente ameaçam uma invasão ainda maior. As mudanças climáticas agravam essas pressões, alterando a migração do salmão, deslocando a vegetação e aumentando os incêndios florestais. Equilibrar o acesso dos visitantes com a conservação continua sendo um desafio fundamental. Esforços contínuos de conservação, engajamento da comunidade e regulamentações mais rigorosas são essenciais para salvaguardar a biodiversidade única de Katmai e manter o parque como um refúgio para a vida selvagem e um local de maravilhas para as gerações futuras. Você se inspira na incrível vida selvagem do Parque Nacional de Katmai? Curta este vídeo e conte-nos qual é o seu animal favorito nos comentários. Compartilhe para conscientizar e ajudar a proteger esses ecossistemas incríveis. E não se esqueça de tocar o sino para não perder nenhuma aventura selvagem.